Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu quadro de Metamorfose. No outro vídeo, bastante pessoas comentaram que eu sei me expressar muito bem, que eu sei falar muito bem, e isso eu devo para os meus estudos. Então hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de estudo que eu aprendi e que me fizeram ficar uma pessoa bem desenvolvida tão nova. A primeira dica que eu queria dar para vocês é: tenha um cronograma de estudos. O que seria um cronograma de estudos? Bom, claro que para você ser uma pessoa estudiosa, você tem que estudar todos os dias constantemente. O nosso cérebro é um músculo. Igual o músculo que a gente treina na perna, no braço, na academia, a gente tem que treinar com constância para ele evoluir. Quando a gente faz um treino na academia todos os dias de 5 minutos, uma hora, esse treino já vai estar super leve para a gente vai evoluir para mais 10 minutos. E assim vai. Então, o cronograma de estudos seria a gente treinar o músculo da nossa cabeça, que no caso é o nosso cérebro. Como seria esse treino? Se você está começando a estudar, não está assim bem desenvolvida, não gosta muito de estudar, está querendo começar a se esforçar mais, seguir mais nesse rumo agora, eu recomendo que você comece pelo menos por 10 minutos. Gente, 10 minutos muda tanta coisa. Eu lembro que quando eu comecei a querer me esforçar mais nos estudos, eu sempre começava com de 10 a 15 minutos. Aí de 10 a 15 evoluía para 15, 20 minutos. E assim por diante, até conseguir chegar em um método de estudo que eu tenho hoje, que eu mesma criei, que é o método das 4 horas. E eu vou explicar o que essa dica das 4 horas faz. Eu já indiquei para muitos amigos, muitas amigas, muitas pessoas, até familiares eu já indiquei. Todas as pessoas que usaram disseram que deu muito certo, porque realmente dá. É estudo certo na certa. Eu não consigo explicar, gente. Você acerta mesmo, você consegue entender o assunto, ele consegue ficar na sua cabeça. Porque estudar não é só você decorar um conteúdo antes da prova, é você estar com constância, como o cronograma de estudos faz. Por isso que é tão importante começar com isso e por isso que é o primeiro tópico que eu estou citando aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos de cronogramas de estudo. Eu fiz um até para as minhas amigas, eu vou colocar aí para vocês na tela também, para vocês verem mais ou menos como é que é. E é basicamente você separar cada dia para estudar alguma matéria, algum assunto. Se você está na faculdade, todo dia você entender uma parte diferente do que você está se formando. Na escola, você entender cada matéria que você está estudando, todos os dias um pouquinho. Então você faz para dias que você tem mais dificuldade. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando para vocês como fazer um cronograma. O meu cronograma, o seu cronograma vão ser coisas bem diferentes, porque cada um tem dificuldade em coisas diferentes, cada um tem um tempo diferente na sua rotina e a gente às vezes está em tempos diferentes, às vezes você pode estar estudando mais do que eu, às vezes eu posso estar estudando mais do que você, então vai variar bastante o tempo de estudo, as matérias, quantas matérias por dia você vai querer estudar, o que você quer fazer no final de semana, que tem gente que deixa um cronograma assim, de segunda a sexta eu já montei quais matérias até eu vou estudar em cada dia, e no sábado e no domingo eu vou fazer só lição de casa, eu só vou focar em ler algum livro que eu gosto. E é isso, gente. Eu acho que ler também é um tópico super importante para uma dica de estudo, porque além de você falar super bem, que é o que aconteceu comigo, que eu me surpreendi de maneiras assim inexplicáveis, gente. Você aprende palavras novas, você aprende caligrafia, sabe? Tem uns livros que tem umas letras diferentes que você pode escrever neles e etc. Você também tem gramática principalmente, né? Na maioria dos livros, gramática é o principal. E ainda você fica com um ar de mais inteligente, de uma pessoa mais inteligente, porque você vai ter assuntos para falar, você vai melhorar a sua fala, vai ficar bem desenvolvida. Eu já ouvi muita gente dizer até que melhora um pouco na questão da timidez. Comigo eu não senti muito disso, porque a minha timidez foi uma coisa que eu trabalhei de formas diferentes, mas você lê um livro em voz alta, você começa a ficar menos tímido, porque você vai ter mais confiança na hora de falar. Porque você já vai saber falar bem com um livro, lendo em voz alta, sozinho, treinando sua dicção e tudo mais, sem gaguejar, sem nada. E é isso, gente. Sobre esse método meu das 4 horas de estudo, eu fiz assim. 1 hora estudando a teoria. No caso, a teoria seria ler sobre o conteúdo,
fazer pesquisa, fazer resumo. Eu tenho milhares de resumos aqui na minha casa, no meu quarto, desde 2023, e isso mudou minha vida completamente. Porque resumo, você vai estar resumindo o assunto nos tópicos principais, o que mais vai precisar ser fixado na sua cabeça. Então é muito importante que você faça resumo e leia por cima um pouco do assunto. Mas a gente não quer isso, né, gente? A gente não quer só isso, a gente quer entender o assunto por completo. Porque você pode ver mesmo, numa questão de prova, às vezes você estuda um resumo básico, vai estar lá o nome de, por exemplo, Dom Pedro I e o que ele foi. Aí, na questão da prova, às vezes já diz na primeira questão que ele foi e pergunta outra coisa mais aprofundada. Tipo, o que está relacionado com tal coisa sobre a independência do Brasil? O que está relacionado? Entende? Então, você vai precisar se aprofundar nesse assunto. O resumo é só a teoria, é 1 hora só vendo por cima para depois a gente se aprofundar. Isso é uma dica de estudo de verdade, de amiga mesmo que eu tô dando. Aí, na outra hora eu assisto videoaula. Já é uma coisa mais aprofundada a videoaula, porque é as pessoas formadas explicando, é gente que entende realmente desse assunto que você tá querendo aprender. Então é super importante isso. Mas não é apenas isso que faz você aprender. Tem um estudo que diz que videoaula a gente aprende, às vezes, só escutando um podcast sobre o assunto, assistindo uma videoaula, 10%. Nosso cérebro consegue aprender 10%. Mas no final, quando eu for explicar para vocês, o final não, na terceira etapa, desculpa, eu me confundi. É você explicar o que você entendeu. Gente, tem que dar uma de louco mesmo, tem que estar falando sozinha, ou você explica para sua mãe, para alguém, para algum colega seu. Tenta explicar para alguém, porque isso fixa muito na cabeça. Nessa pesquisa que eu fiz, 10% das pessoas, a gente consegue aprender 10% só ouvindo ou vendo algum videoaula. E sobre a gente explicar o que a gente entendeu daquela videoaula, explicar o que a gente entendeu dos resumos que a gente leu, das pesquisas que a gente fez, a gente aprende 90%. É sempre 90% de aprendizado e 90% das pessoas. É sempre assim. 10% das pessoas aprendem um pouco, aprendem 10% assistindo videoaula. 90% das pessoas aprendem 90% explicando o que elas entenderam. Deu para entender? Eu espero que sim. No caso, a maioria das pessoas aprende mais ensinando para outra pessoa. E isso fixa na cabeça. E é uma forma de fixar tanto o conteúdo que talvez daqui a 10 anos você ainda lembre disso. Tem coisas que eu tenho certeza que você estudou alguma vez na vida e até hoje você lembra. E às vezes foi porque você realmente aprendeu e você aprendeu de um jeito que você consegue explicar para outra pessoa. E por fim, a última hora, cada 1 hora dividida, entendeu? 4 horas de estudo, cada 1 hora dividida por um método de estudo diferente. É isso que eu faço. E o último é fazer exercícios. Treinar. Treinar também é um jeito de explicar. Fazer atividades também é um jeito de explicar. Você anota no papel, vai estar lá uma pergunta, você escreve o que você entendeu. É basicamente isso, gente. Só que aí o final é para você estar preparado para testes, para interpretação de questões. E é isso que é o mais importante desse último tópico. E é assim que eu estudo para todas as minhas provas. E foi assim que eu consegui ficar com minha média 9,6 na escola. E com um boletim lotado de notas boas, com apenas 4 sets em 4 bimestres. Eu não sei se é assim que fala. Acho que é bimestres. Então, é basicamente isso, gente. Também tem outros métodos de estudo que vocês podem tentar, porque cada pessoa tem um método diferente, né, que se identifica melhor. E esse meu das 4 horas é para quando você já tiver treinado esse músculo, como eu expliquei no começo do vídeo. Tem um método que muita gente usa que é estudo 25 minutos, descanso 5 minutos. Continuo estudando 25 minutos, descanso mais 5 minutos. E por aí vai. Tem vários outros métodos que, se eu falar todos, o vídeo vai ficar muito longo. Tem 4 principais também, tá vendo? O número 4 aparecendo várias vezes aí. É um sinal de que minha dica das 4 horas é muito boa, gente. Eu sempre indico para todo mundo essa minha dica das 4 horas, porque funciona demais.
Gente, eu também recomendo muito essa questão da leitura, de você ter hobbies, de você estudar todos os dias o conteúdo que você viu na aula, de você tentar estudar uma coisa diferente também. Porque às vezes a gente pensa, eu não gosto de estudar porque eu sou burro, mas não é isso. Muitas vezes é porque o conteúdo que a escola dá, as coisas que a gente vê no dia a dia, é muito cansativo, é mais uma cobrança do que um prazer de estudar. E para a gente ter uma constância no estudo, a gente também não tem que fazer isso só por obrigação. Eu vi uma frase muito importante uma vez, que ficou marcada a minha vida toda, que é: não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. E isso é muito real, gente. Uma coisa que ninguém vai tirar da gente é o nosso conhecimento. Uma médica muito incrível disse isso pra mim e é muito verdade. E é uma das maiores verdades que eu já ouvi na minha vida. Porque podem tirar tudo de você, menos o que você já leu, menos o que você se esforçou, menos o que você gostou de ter aprendido. Muita gente gosta de estudar artes cênicas, escrita, coisa de cinema, de moda. Eu amo estudar moda, gente. E isso também faz de você uma pessoa inteligente. Porque além de você saber os conteúdos acadêmicos, você também vai saber além disso. Quando você for conversar com alguém, a pessoa vai perceber que você é inteligente. E você vai se sentir orgulhosa disso, entendeu? Não é só porque a pessoa vai ver que você é inteligente. É porque você vai ver que você é mesmo, que você realmente está falando coisas inteligentes, que você realmente tem um assunto em específico que você gosta, que não é só o acadêmico. Não fiquem muito presos a isso, gente. Eu acho que a sociedade implanta muito na nossa mente uma questão de que a gente só vai ser inteligente se for bom em matemática, em química, em física. Senão, todo o resto é desvalorizado. E não é verdade. Tem professores de história, de filosofia, de português, que são muito desvalorizados. Mas, gente, imagina você entender a gramática portuguesa inteira. Nossa, isso é muito difícil. Você saber fazer uma redação perfeita, sem errar nada, corrigindo tudo, você ser formado nisso, você entender muito de história aprofundadamente, eu não sei se é assim que se fala, porque, como eu falei no começo do vídeo, você também não tem que saber só por cima, você tem que saber o contexto inteiro, e são muitos detalhes, e uma pessoa que é formada em história, ela sabe todos os detalhes e ainda um pouco mais. E aí vive pesquisando disso ainda mais e adquirindo mais conhecimento. E ela não é menos inteligente por causa disso. Mas a gente também tem que dividir o que é importante, o conhecimento importante e o conhecimento que é prazeroso pra gente. Perdão se eu tô gaguejando um pouco. Mas era isso que eu queria dizer e essas são as minhas principais dicas de estudo. E é assim que eu consigo tirar notas boas. Eu espero que vocês tenham gostado e que sigam essas dicas e lembrem da dica das 4 horas, gente. Beijo, tchau!